Olá a todos, estamos em mais um Sala de Provas, o especial sobre o Alentejo, e eu tenho aqui o Pedro Andrade Fonseca da Mouchão. Tudo bom, Pedro? Como é que estão as coisas por aí? Oh, Nelson, tudo ótimo, tudo ótimo. Já vi que você está nesse lugar ultramoderno, tecnologia de ponta, a gente não vê nada raiz aí, é tudo, né? É verdade, Alexandre. Como nós aqui brincamos muito e dizemos que isto é tecnologia de ponta de 1901. Mas é um Tudo lugar mágico. Eu já tive aí é. algumas vezes e sempre que eu vou aí na adega do Mouchão, primeiro que é tocante, né? A gente vê um vinho ícone, um vinho icônico como o Mouchão, é, num lugar onde praticamente ele foi feito a vida inteira, né? Não mudou nada. Alexandre, até para mim que trabalho aqui, que entro aqui todos os dias, tem dias em que eu me arrepio a entrar aqui dentro, porque realmente temos essa sensação de estarmos a entrar num lugar cheio de história. E um lugar, como bem disse, um lugar icónico. A adega do Mouchão é, sem dúvida, uma das adegas mais emblemáticas de Portugal. Eu quase que me atreveria a dizer quase do mundo inteiro, porque realmente é um sítio único, aqui o Mouchão. Concordo com você, só que tem uma diferença da última vez que eu fui para agora. A internet está pegando. Da última vez que eu fui, não pegava de jeito nenhum. É verdade. Mas sabe que já cá teve várias vezes. A adega foi construída em 1901, portanto é a adega mais antiga do Alentejo, que hoje em dia que continua a trabalhar em continuidade, portanto a adega mais antiga do Alentejo. Mas a eletricidade só chegou ao Mouchão em 1991. Portanto, estamos a falar de 30 anos praticamente, não é? E a internet tem dias. Ainda bem que a gente está num dia bom hoje. É verdade, ainda bem, ainda bem. Ô Pedro, vamos começar já falando um pouquinho, já que a gente já entrou pela história, vamos começar falando da história. Essa série de programas sobre o Alentejo, justamente para apresentar a quem não conhece tão bem a região, com toda a diversidade que ela tem. Então, nossa ideia é quebrar os paradigmas, quebrar os mitos todos. Por exemplo, de que o vinho alentejano é aquele vinho cheio de fruta, compota, baixa acidez, álcool alto, macio por causa do álcool. Não é nada disso. A gente está mostrando por A mais B, vinho por vinho, e história por história, que com a diversidade alentejana de vinhas na beira do mar, vinhas na montanha, o mosaico de solos que nós temos aí, de microclimas, é impossível você fazer o mesmo tipo de vinho numa região desse tamanho. Sim, é uma região muito diversa. Eu considero que existem pelo menos três regiões completamente diferentes no Alentejo. Claro que depois há aquelas micro-regiões, mas nós podemos claramente considerar que há um Alentejo que é aquele que está entre Évora a Beja, que é um Alentejo plano, de baixa altitude, dias muito quentes, noites relativamente quentes. Depois poderemos considerar um outro Alentejo que fica a norte de Évora e que não chega bem à região de Porto Alegre, que é onde se encontra o Mouchão, e é onde está também Estremoz, Borba, portanto é um Alentejo que já tem alguma altitude, porque nós aqui estamos entre os 200 e os 300 metros de altitude, e depois temos aquele Alentejo de altitude em Porto Alegre, na Serra de São Mamede, onde temos vinhas entre os 400 e os 500 metros de altitude, onde já tem uma expressão completamente diferente a nível de frescura, de acidez. Portanto, eu acho que o Alentejo tem vinhos para todos os tipos de consumidor, para todos os momentos de consumo. É apenas uma questão de consumidor conhecer e escolher o que é que lhe apetece nesse dia. Perfeito. E outros mitos que a gente está quebrando? Dois, a gente pode ligar diretamente ao Mouchão também. Um é história. Muita gente imagina que o Alentejo começou a produção de vinhos, até por conta de toda a política cerealífera que a gente teve aí no século XX, no começo, que a produção de vinhos do Alentejo começou nos anos 80, 90. Não é verdade. Mouchão está aí para provar, algumas adegas cooperativas também, e todo o passado antes disso, né? Os vinhos de Itália estão aí para provar. E a outra coisa é
que o vinho alentejano não envelhece. E aí fica difícil alguém sustentar essa tese depois de provar um molchão. Molchão, exatamente. Alexandre, começando pela vertente histórica, a produção no Alentejo, produz vinho no Alentejo pelo menos desde há 3.000 ou 4.000 anos atrás. E estiveram aqui os gregos, os fenícios, que trouxeram as talhas. Depois vieram os romanos que já fizeram uma produção de vinho de uma forma mais coerente com aquilo que será o vinho hoje em dia. E esse vinho era inclusive exportado para Roma e há vestígios históricos disso, portanto há mesmo escritos, se não me engano, de Plínio o Velho, que fala exatamente no vinho que era produzido na região mais sudoeste da Península Ibérica e que era enviado para Roma. Portanto, temos uma longa tradição de vinho no Alentejo. Obviamente houve alguns períodos negros, nomeadamente com as invasões muçulmanas. Os muçulmanos não bebiam vinho, não consumiam vinho, também não proibiram o consumo, mas a produção de vinho foi quase que abandonada nessa época. Ela depois, com as famosas reconquistas, quando se começa a formação de Portugal no século XII e se vai fazendo as batalhas para o sul contra os muçulmanos e à esquerda contra os espanhóis, portanto nós tínhamos sempre duas frentes de batalha, aí as vinhas um pouco pelo país todo também sofreram muito e foram abandonadas. E só mais tarde, no século XV, século XVI, é que volta a produção de vinho ao Alentejo. É óbvio que sempre houve produção de vinho, mas não era em grande escala, como era noutras regiões do país. E depois, com o Estado Novo e com a política do cereal, aí sim, grande parte das vinhas foram arrancadas do Alentejo e eu diria que a par do Mochão, que é um histórico, portanto as vinhas foram plantadas aqui na década de 1890, mais tarde surgem mais 2 ou 3 players no mercado, portanto mais 2 ou 3 adegas de renome. Na década de 60 aparecem as adegas cooperativas e depois sim, a partir do final dos anos 80, anos 90, é que há um grande boom de produtores no Alentejo. E se calhar por isso o Alentejo é visto como uma região nova, mas ela sempre cá esteve e sempre se produziu vinho. Não é? Exatamente. Exato. E é um bocado isso. E um vinho com um potencial de envelhecimento impressionante. Vou te dar um testemunho aqui. Eu, ano passado, fiz 50 anos, sou de 69, já havia tomado Molchão 69 em outras oportunidades. Sim. E tinha uma garrafa comigo de 69, abri vários vinhos de 1969 e, tirando os fortificados, o vinho de 69, contando vinhos italianos, vinhos franceses, Borgonhas que eu abri, Barolos que eu abri, foram boas safras tanto na Borgonha quanto no Piemonte. O melhor vinho de 69 que eu tomei foi justamente o Molchão. Não há como continuar sustentando uma tese que o vinho alentejano não envelhece, provando o Molchão velho, e felizmente a gente ainda consegue encontrar garrafas. Vocês fazem um trabalho de relançamento de algumas colheitas antigas, já com muitos anos, e que é fundamental para comprovar também essa tese, para dar acessibilidade ao consumidor de vinho. Então, eu queria que você falasse também dessa parte. O vinho, nós aqui, eu costumo dizer, os segredos do Molchão, mas nós não temos segredos. Nós somos uma empresa que tem as portas abertas e uma das coisas que eu costumo dizer às pessoas que nos vêm a visitar, eu faço-lhe sempre uma pergunta, que é: reparou na entrada da herdade? Nós não temos portões. Portanto, qualquer pessoa cá pode vir visitar-nos, conhecer a nossa história. E sem dúvida que a casta Alicante Bouschet é a nossa imagem. E o Alicante Bouschet tem esta característica de longevidade e de envelhecimento em garrafa, em que nós associamos um outro fator, que é nós,
quando fazemos a vinificação, quando as uvas entram para o lagar, elas vêm no cacho inteiro. Portanto, nós não separamos a uva do engaço. Portanto, e nós acreditamos aqui no Mouchão que o engaço é parte fundamental dos nossos vinhos. E é aquilo que nós acreditamos que lhe dá essa longevidade também. É claro que nós aqui temos a oportunidade de provar colheitas históricas que temos aqui no nosso, nós chamamos na nossa garrafeira particular. O 69 é um ano fantástico e há muitas pessoas que duvidam que o vinho tem aquela idade, exatamente por causa da frescura e da acidez que mantém. E quando provamos um vinho com 40, 50 anos e ele não está carregado com aquelas notas terciárias que muitas vezes encontramos, que são as borrachas, o petróleo, mas ainda tem ali um resto de fruta, realmente é uma coisa excepcional. Tinha muito nervo o vinho 69. Aliás, tomei mais de uma vez, se não me engano, foram 4 vezes que eu tomei esse vinho. A última foi a minha última garrafa que eu abri justamente ao fazer 50 anos. Mas já tomei com o Dirk também, na casa do Dirk, e foi impressionante a experiência, porque nós tivemos que esperar o vinho abrir. O vinho estava ali no primeiro momento reduzido um pouquinho, e aí eu falei ao Dirk, Dirk, calma que esse vinho vai falar. Conheço ele, já tomei outra vez, e já aconteceu isso também em outra ocasião. Espera um pouquinho, não precisa nem passar para um decanter, deixa ele aqui na garrafa mesmo, ele está cansado de ficar preso, ele quer respirar um pouquinho, mas já ele vai falar. E não deu outra. 15, 20 minutos depois já estava um vinho completamente diferente com essa fruta. E é engraçado, nós tivemos aqui um almoço a semana passada em que abrimos um vinho que nós aqui gostamos muito, que é um Mouchão, que são 2 colheitas, é um blend de 2 colheitas, que é o 83 e o 84, que hoje em dia não é permitido fazer, mas antigamente fazia-se muito. E nós abrimos com 2, 3 horas de antecedência, o vinho estava fenomenal, mas ele sobrou-lhe um bocadinho no fim. E no dia a seguir ao almoço... Sobrou porque eu não estava aí. Exatamente. Se eu aí estivesse, não sobrava nada. Exatamente. Não, ele sobrou porque realmente eram muitos vinhos ao almoço e não conseguimos dar conta de todos. Mas no dia a seguir estava fantástico, porque ele continuou a abrir, continuou a libertar-se e tinha realmente uma expressão de fruta que não é comum encontrar-se em vinhos com tanta idade. E é a prova que realmente o Mouchão é um vinho, são vinhos de guarda, os nossos vinhos são vinhos de guarda. Nós, este verão, voltámos a colocar no mercado um branco, Dom Rafael branco, da colheita de 2011. Garrafa transparente, cor mel, autenticamente mel, mas que ele continuava super fresco, super jovem, e tinha lá as suas notas cítricas, ainda alguma réstia de fruta tropical, e nós estamos a ver que é um vinho que teve 9 anos em garrafa. Não é? Portanto, sem fermentação malolática, 9 anos em garrafa e estava ótimo, muito bom. Eu acredito. Agora, falando disso, 83, 84, a gente ano passado fez aqui no Rio de Janeiro e fizemos também em São Paulo uma prova com vinhos velhos alentejanos, para mostrar justamente que o vinho alentejano tem muita capacidade de envelhecimento. E a grande estrela da prova foi esse Mouchão, tanto no Rio quanto em São Paulo, foi esse Mouchão 83, 84. E ele ainda por cima tem uma história sensacional que tem a ver com Adegueiro. Eu queria que você contasse essa história para quem não conhece. Olha, primeiro falar sobre a família de adegueiros que nós aqui temos, que é a família Alabassa, em que hoje em dia é o João Manuel Alabassa que está aqui à frente, e o João é a 3ª geração de adegueiros que estão no Mouchão. Portanto, o pai do João já era adegueiro e o avô do João também já era aqui adegueiro. Portanto, é uma transmissão de pai para filho e que é muito engraçada. E o 83, 84 foi feito tanto pelo pai do João,
E foi feito num período em que foi a transição do fim da expropriação da herdade, porque a herdade, após o 25 de abril de 1974, a herdade foi ocupada, e em 85 a herdade foi devolvida à família. E, portanto, foi nessa transição que os vinhos foram misturados, e um bocado porque se em Espanha o Vega Sicília também pode misturar, aqui no Alentejo também se pode misturar. Julgo que foi um bocado essa a filosofia. E houve outros anos também que se fez essa mistura. Sensacional. Falando em vinhos aqui, a gente tem dois para provar, né? Temos aqui, eu estou aqui com o Dom Rafael 2016 e o Molchão 2014. Estou com esses dois aqui. Os dois foram abertos ontem, porque nós faríamos a nossa prova ontem. Ontem, exatamente. Ficaram abertos. Então vamos ver como é que eles evoluíram. Eu vou abrir aqui as minhas garrafas. Claro, eu aqui já vou me servindo, tanto do Dom Rafael, aproveito e já mostro a garrafa, um pouquinho aqui. Se calhar o Pedro podia falar um pouquinho das linhas, né? O Molchão hoje está com qual a produção total do Molchão? Olha, para aqui já o Molchão também. Nós aqui no Molchão temos uma filosofia que é a seguinte: nós produzimos aquilo que a terra nos dá, ou seja, o Molchão é tudo sobre o terroir. Se um ano chove mais e há mais uva, temos mais produção. Se o ano não é tão bom, temos menos produção. Ou seja, nós não somos aquele produtor que todos os anos faz a mesma quantidade. Em média, aqui no Molchão, anda sempre à volta das 120 mil garrafas ano. Um produtor pequeno. Portanto, sim, nós para o Alentejo somos um pequeno produtor. Não é? Posso lhe dizer que este ano tivemos uma vindima atípica. Quer dizer, este ano tudo está a ser atípico, não é? Com a pandemia, o mundo está todo virado de pernas para o ar. Mas este ano tivemos uma coisa que não é muito comum. Não é muito comum quantidade e qualidade haver no mesmo ano. E nós tirámos quase 40% a mais de uva, e toda com excelente qualidade. Portanto, é um ano que iremos ter seguramente boas quantidades de vinho, com excelente qualidade. E pronto, mas agora temos que esperar alguns anos, porque os vinhos no Molchão saem sempre mais tarde. Exatamente, mas isso é bom, porque eles chegam ao mercado, embora eles tenham um potencial de guarda enorme, eles chegam ao mercado, como está esse 2014, por exemplo, aqui, já prontos, já dando um enorme prazer. Não é aquele vinho que você pensa e fala assim, putz, esse vinho tem que esperar. Não, você pode esperar, porque ele vai até ficar melhor com os anos. Não, mas no caso do Molchão, só beneficia-se esperar, não é? E nós até estamos internamente a equacionar, ao longo dos próximos anos, começar a retardar um pouco a entrada de cada colheita, para que o Molchão chegue ao mercado cada vez mais pronto. Se neste momento o Molchão faz entre 2 a 3 anos de tonel e depois mais 2 ou 3 anos de garrafa, nós queremos que ele tenha mais tempo de garrafa e que ele saia para o mercado entre o 8º e o 10º ano. Portanto, que saia mais pronto. Ele neste momento está a sair ao fim de 6 anos. Perfeito. É engraçado, Pedro, que a gente vê hoje no mundo, não apenas em Portugal, mas no mundo inteiro, uma geração de enólogos, que toda geração tem que mudar alguma coisa, né? Só que essa geração que veio aí nos últimos 5 a 10 anos, eles, em vez de beber na fonte da tecnologia, foram justamente buscar no passado a inspiração para olhar para frente. Isso é o que o Molchão faz desde 1901. Como é que você se sente agora, estando literalmente na crista da onda, no último grito da moda? Porque agora é o que é. Exatamente. Obviamente, esse é o nosso ADN. É aquilo que o Molchão é. Quando a adega foi construída em 1901, realmente foi utilizada toda a tecnologia de ponta na altura.
O facto de os lagares serem construídos não no centro da adega, como é costume, mas nas laterais da adega, cada lagar tem sua janela e a uva entra pela janela para os lagares. E era também muito comum, dentro de cada lagar, ter uma prensa manual. As nossas prensas estão fora. Portanto, tudo isto foram técnicas inovadoras para há 120 anos atrás. E hoje em dia continuamos a fazer dessa forma. E como muito bem disse, nós começamos a ver que nos últimos anos há muitas adegas a voltar a este processo, a fazer os vinhos com pisapé, a utilizar, cada vez mais a utilizar tonéis de grandes dimensões e a abandonar as barricas de 225 litros. Há agora uma nova tendência de voltar a utilizar a talha. Portanto, uma série de situações que é isso, voltar às origens. E se nós também recuarmos 30, 40 anos atrás, no Alentejo era raro o produtor que utilizava barrica de vinho. A barrica é uma coisa nova no Alentejo. Por exemplo, ou se utilizava as talhas, ou se utilizavam tonéis de 5.000 litros, de 4.000 litros, de qualquer que fosse a dimensão. E, portanto, eu acho que se está a regressar um bocado a essas origens. E o Mochão nunca abandonou, essa sempre foi a nossa história. Pode colocar assim numa campanha publicitária, Mochão, moderno desde 1901. É um bocado isso. É o que nós dizemos sempre, tecnologia de ponta 1901. Pois é, sensacional. Bom, vamos falar aqui agora do Dom Rafael aqui, 2016, que você já está com ele na mão também, né? Exatamente. Olha, eu provei esse vinho ontem, na hora que eu abri. A única diferença que está do que provavelmente você está aí no seu copo, a fruta continua toda aqui. Ele ganhou um pouquinho de buquê e chegou um pouquinho no chocolate, que se calhar o seu que você acabou de abrir não tem. O resto de nariz está todo igual. A fruta está toda aqui. Não, ele tem uma complexidade aromática que anda muito à volta de alguma fruta, como nós chamamos de fruta preta, fruta negra, uma ameixa, mais uma compota de ameixa. Depois também tem alguma especiaria, porque ele é um vinho feito com 4 castas. E aqui o que nós pretendemos que sejam as 4 castas típicas do Alentejo. Trincadeira, Aragonês, Alicante Bouschet e Castelão. Ou seja, nós pretendemos que isso seja um típico vinho alentejano. Né? Ele fica 12 meses em estágio nos tonéis e depois é engarrafado e fica mais outros pelo menos 12 meses antes de o lançarmos para o mercado. Portanto, mas é um vinho com acidez correta, boa frescura, é excelente com comida. Aliás, uma das características dos vinhos do Mochão é que eles são extremamente gastronómicos, são vinhos que pedem comida, porque têm um certo nível de untuosidade, ele enche a boca, e depois a acidez também ajuda bastante. E é um vinho que nós dizemos, é um vinho para o dia, pode ser um vinho perfeitamente para o dia-a-dia, que tem a sua dose de complexidade, mas ao mesmo tempo também tem a sua simplicidade. É uma simplicidade muito elegante, né? É engraçado, é um vinho com 14,5 de álcool, mas eu desafio um sommelier, por exemplo, provando esse vinho às cegas, dizer que ele tem 14,5 de álcool, porque o vinho é tão equilibrado, o vinho é tão bem construído na boca, tão bem acabado, que não sobra aquele álcool quando o álcool está um grau acima, costuma sobrar. Nesse caso aqui não sobra nada, o álcool está perfeitamente integrado ali. E tem outra característica também, Alexandre, é que ele teve 12 meses em barrica, em tonel, mas a madeira não está aqui presente. E isso em qualquer um dos vinhos do Mochão, no Dom Rafael, no Ponte, no Mochão ou no Tonel 3-4, e especialmente no Mochão e no Tonel 3-4, em que ficam 2, 3 anos em tonel,
A madeira não está vincada, a madeira passa muito despercebida. E o Monchão é tudo sobre madeira e depois ela não se mostra no vinho, não é? Exatamente. Eu acho que a madeira aí ela entra mesmo com oxidação, com a troca de oxigênio, acho que a ideia é essa, né? Não é marcar nada, né? É essa. Nós temos os nossos tonéis de 5 mil litros, que são tonéis muito antigos, e em que as cabeças dos tonéis são feitos com duas madeiras que vêm do Brasil, com mogno brasileiro e com macacaúba, portanto uma palmeira tropical. E basicamente aí são madeiras muito densas. Portanto, o que nós pretendemos é realmente um processo de microoxigenação do vinho e não é passar características da madeira ao vinho, ou seja, nós não queremos aqueles tostados, aquelas baunilhas, aqueles caramelos que vêm da madeira, queremos sim que o vinho esteja a descansar ali durante 2, 3 anos e com o seu lento processo de microoxigenação. Perfeito. Antes da gente passar para o Monchão, eu já até botei aqui, já levei no nariz, queria que você falasse, você já deu um spoiler, vamos dizer assim, falando que você já está aí a 200, 300 metros de altitude. Queria que você falasse um pouquinho, embora você esteja na denominação, na zona de Porto Alegre, que a comissão, na verdade, alargou justamente para o Monchão estar aí dentro, na verdade é essa, mas você não tem exatamente as mesmas características de Porto Alegre. Então, eu queria que você contasse quais são as características exatas, mais ou menos, quer dizer, da zona mais alta de Porto Alegre. Queria que você contasse as características exatas aí da tua região. Nós, na verdade, temos características únicas e dificilmente nos poderíamos colocar em Porto Alegre ou aqui mais a esta, na região de Borba, porque realmente temos características muito únicas. Os nossos solos aqui são o que nós chamamos solos de aluvião, ou seja, provavelmente há 10 mil anos atrás aqui passaria um grande rio, ou seja, a primeira parte do solo, o primeiro extrato do solo é de terra, o segundo extrato é de argila, portanto barro, e depois a última parte é de calcário. Isso leva-nos a que os solos sejam muito ricos em água. E uma das características no Monchão é que nós não regamos a vinha, porque não temos essa necessidade. Em pleno mês de agosto, que é os meses quentes aqui, em que nós facilmente temos 40, 45 graus de temperatura, mas muito seco, temos umidades de 20%, se nós agarrarmos numa pá e escavarmos ali no meio da vinha, ao fim de meia hora está cheia de água. E, portanto, nós temos água naturalmente e isso dá sempre uma frescura nos nossos vinhos. Essa é uma das características. Depois temos dias muito quentes e com noites mais frescas. Portanto, nós conseguimos ter aqui temperaturas médias de 35, 36 graus no verão. Depois tem aqueles dias de pico que vai para os 40, pode chegar aos 45. Mas as noites são sempre frescas. Portanto, é muito comum nós chegarmos num dia em que olhamos de manhã no telemóvel e dizer, pá, hoje vai fazer 40 graus. Mas chegamos aqui às 8 da manhã e está um nevoeiro e estão 16, 17 graus. E depois aquilo abre e vem aquele calor horroroso. Já senti esse calor horroroso aí. E, portanto, nós temos as condições para a uva fazer a sua maturação durante o dia e depois à noite ela quase que hiberna. Portanto, permite aqui uma maturação da uva em excelentes condições. E mais lenta, né? Depois, a nível de altitude, estamos aqui entre os 200 e 250, mais perto até dos 250 metros de altitude, porque as nossas vinhas estão aqui temos 8 vinhas separadas e as mais altas estão nas 250, as mais baixas estão aqui nas 220, portanto 225, 250 é onde nós estamos. Já nos dá alguma frescura e alguma acidez natural, não é? Que às vezes o consumidor não reconhece no Baixo Alentejo, por exemplo.
É mais difícil lá você conseguir isso, né? Você tem que fazer outro tipo de viticultura para você conseguir Exatamente. apanhar, se calhar mais cedo, buscar uvas que te deem isso, né? Com um pouquinho mais. Agora, voltando aqui para o Molchão mesmo, que vinho espetacular esse 2014, hein? Nossa Senhora, eu queria que você falasse um pouquinho da safra também, do ano, que é um ano. E no Alentejo a gente não tem tanta variabilidade assim entre as safras como a gente vê em outros lugares. É difícil ter uma safra ruim. Em geral, Sim, você fica ali entre o bom, muito bom. Às vezes eu vou com a safra para chover um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Colheu, apanhou um pouco antes, um pouco depois, mas a constância é uma marca alentejana também, e do Molchão. Mas esse 2014 é especialmente muito bom. O que teve assim nesse ano? 2014 foi provavelmente, e se não estou em erro, foi o último ano antes de um grande período de seca. Foi o último ano de chuva, porque depois tivemos 2015, 16, 17, 18, são 4 anos seguidos de um grande período de seca em que quase não chovia no Alentejo. E, portanto, nós temos com o 2014 um mochão, e devido a essa chuva, um mochão mais elegante. Não é aquele mochão austero, mas é um mochão mais elegante e que se calhar nesta fase até está mais pronto para ser bebido do que o próprio 2013. Mas com muita frescura, muito elegante, neste momento com algumas notas balsâmicas. Tem aquela característica que é típica de qualquer vinho do Mochão, quer seja Dom Rafael, quer seja Ponte, quer seja o Tonel 34, que é os mentolados, o mentol, o eucalipto. Isso é sem dúvida uma das grandes características dos vinhos do Mochão. E é um vinho que nos tem dado muito prazer, até porque numa fase inicial achávamos que não seria um mochão de eleição, mas ele está-se a revelar ser um grande mochão. Você sabe que esses anos mais frios, às vezes aqueles vinhos que no início a gente não dá tanta atenção, não é tanta, não tem tanta expectativa neles, muitas vezes acontece, se revelam à medida que o tempo passa, eles se equilibram e se afinam, se revelam grandes vinhos. É o caso desse 14 aqui. É o caso deste 14, que ele no início do ano, nós fizemos uma prova no início do ano, e em que achávamos, pronto, vai ser um mochão, não vai ser um mochão de pujança, de força, mas ele, ao longo dos últimos meses, tem demonstrado uma elegância tão grande e melhorou muito na garrafa e acreditamos que vai continuar a melhorar. Ele tem muitas pernas. A combinação aqui de taninos, de acidez que ele tem, de estrutura em boca, dá para a gente Sim, imaginar isso aqui um vinho como os outros, 50, 60 anos, com sem dúvida. facilidade. Ele tem exatamente o mesmo potencial de guarda, mas será sempre um mochão de elegância e não um mochão de força. Porque aqui, como eu disse há bocado, Alexandre, nós respeitamos muito o terroir. E se num ano temos mais uva, fazemos mais, no outro ano temos menos, fazemos menos. Portanto, nós não compramos uva fora, não compramos vinho a granel. No fundo, o mochão é quase como os chateaus franceses, não é? Que têm as suas, um ano é melhor, o outro ano não é tão bom, mas aqui, felizmente, o mochão tem-se mantido sempre lá em cima e estas oscilações que nós temos são sempre entre mais elegância ou um vinho mais robusto e mais austero. E o 2014 é sem dúvida um vinho de elegância. É um vinho espetacular, eu sou um grande fã do Molchão e esse 14 me chamou a atenção justamente por isso, por essa elegância, por essa fineza que a gente encontra nele, que é incrível, ainda mais quando a gente pensa no Alicante Bouschet. Então, para a gente terminar até a nossa conversa, fala um pouquinho do Alicante, que é impossível dissociar o crescimento do Alicante Bouschet no Alentejo, hoje é a uva alentejana, sem dúvida, por excelência, é impossível dissociar isso do sucesso e da consistência do Molchão. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho disso. O Alicante hoje em dia é considerado ou é aceito como sendo uma casta portuguesa, apesar dela não ser portuguesa. Alicante Bouschet é um cruzamento entre duas uvas, o Petit Bouschet com Grenache,
feito meio do século XIX, portanto 1850, 1860, por um químico francês, o Monsieur Henri Boucher, e que por sua vez o Petit Boucher já era o cruzamento também de duas uvas, uma delas era a Teinturière du Chêne. Engraçado é porque nós, março deste ano, fizemos aqui uma brincadeira e plantámos aqui meio hectare de Teinturière du Chêne. Portanto, neste momento nós temos aqui Alicante Boucher e temos o avô do Alicante Boucher, o Teinturière du Chêne. Vocês têm Granoir também, que ele fez, que o Henri Boucher fez, e foi para o Alentejo também? Não temos. Quem sabe um dia iremos ter. Mas neste momento, portanto, duplicámos a produção mundial de Teinturière du Chêne, porque havia meio hectare plantado na África do Sul e, portanto, agora há outro meio hectare plantado em Portugal. E, portanto, o Alicante nasce nestes cruzamentos feitos por Henri Boucher. E na década de 1880, quem estava à frente do Mochão, da herdade do Mochão, que ainda hoje pertence à mesma família, a família Reynolds, era John Reynolds, que com o seu primo William, que à altura fazia parte ou presidia a Junta Nacional contra a Filoxera, chamaram 2 professores da Universidade de Montpellier para vir aqui ao Mochão. E eles vieram aqui ao Mochão e olharam os solos, viram as condições que aqui havia e aconselharam a plantar Alicante Boucher, portanto, que era uma casta que na altura ninguém conhecia. E John Reynolds aceitou esse desafio. E na década de 1890 foram plantadas as primeiras vinhas de Alicante Boucher. E foi assim que o Alicante chegou a Portugal. Portanto, Mochão é o berço de Alicante Boucher em Portugal. Em Portugal é difícil de falar de Alicante Boucher sem se falar de Mochão, e também é muito difícil de falar de Mochão sem se falar de Alicante Boucher. Portanto, as duas coisas às vezes confundem-se. Este mochão, como todos os mochões, ele é feito com 85% de Alicante Boucher e depois tem 15% de trincadeira. No passado, estes 15% não eram de trincadeira, mas sim de aragonês. Nós aqui no Mochão notámos que nos últimos anos, com o aquecimento global, o aragonês tem tido muita dificuldade e a trincadeira adaptou-se melhor a estas alterações climatéricas e, portanto, há cerca de uma década foi feita essa transição, deixou-se de pôr aragonês e passou-se a pôr trincadeira. E esta é a história do Alicante Boucher, uma casta que esteve em vias de extinção na França, mas que com estas alterações climatéricas hoje em dia está a ser novamente considerada e sabemos que já está novamente a ser plantada em França, mas que também pelo mundo fora ganhou novos adeptos, tem bastantes plantações no Chile, na Califórnia. Aqui também, no Brasil tem também. No Brasil. A última vez que estive no Canadá, em Vancouver, descobri que também já há Alicante Boucher plantado em Vancouver. Portanto, está a ganhar adeptos no mundo inteiro e sem dúvida é uma uva diferenciadora. Sem dúvida nenhuma. Pedro, sensacional a nossa conversa, nessa adega inspiradora que você está. Queria propor um brinde aqui. Um brinde. E um brinde a si, Alexandre, a todos os que nos veem. Como eu disse há bocado, as portas do Mochão estão sempre abertas. Portanto, quem quiser passar por cá, conhecer a nossa história, temos todo o gosto em receber, em mostrar aquilo que fazemos, mostrar esta linda adega, esta destilaria que está nas minhas costas, que foi construída em 1929 e onde ainda todos os anos produzimos a nossa própria aguardente. Portanto, será um privilégio e, Alexandre, espero recebê-lo muito em breve aqui no Mochão. Eu espero poder cruzar o Atlântico, estou com uma saudade danada de cruzar o Atlântico. E recomendo fortemente a visita, quem quiser ir lá, porque é um lugar inspirador. Acho que qualquer pessoa que se interessa por vinho
tem obrigação de conhecer a adega do Morchão, até para entender melhor. Se fala muito hoje de vinho com pouca intervenção, vinhos naturais, essa moda de olhar o passado para buscar as soluções para o futuro. Nada melhor do que visitar uma adega que desde 1901 está ali, é moderna desde 1901, e é onde faz alguns dos mais importantes vinhos, não só portugueses, mas do mundo também. Pedro, obrigado. Bom, saúde. Obrigado eu, um grande abraço.